Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marco Mantovani, professor de raciocínio lógico da Qualis Concursos. Estou aqui para dar continuidade aos nossos eventos. Lembrando que os eventos acontecem de segunda a sexta, sempre o mesmo horário, né? Às 19 horas. Então, não perca os próximos eventos, que vai te ajudar aí na sua preparação. Beleza? Antes de começar na aula de hoje, vamos relembrar rapidinho o que a gente viu na última aula? Eu falei um pouquinho de equivalências, né? Antes de falar de equivalências, eu falei o que são proposições. Então vamos lembrar algumas coisas? Proposições são aquelas frases, né? Aquelas orações que têm verbo e fazem sentido. Tudo bem? Nas proposições eu trocava elas sempre por uma letra maiúscula. Lembra? Eu sempre fazia as equivalências usando os símbolos, né? Os conectivos e tal. Eu tenho as proposições simples, né, e as compostas. As simples são formadas por uma proposição só. As compostas são formadas por mais de uma unidas por conectivos. Então eu vi lá os conectivos, né? O e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção inclusiva, o ou, que é a disjunção exclusiva. Eu vi o condicional, que é o se então, e vi o bicondicional, que é o se somente se. Então, a gente viu o que eram proposições simples e compostas. A gente viu que as compostas a gente usava mais de uma proposição e ligava elas pelos conectivos lógicos. Beleza? Depois que a gente fez isso, a gente viu as equivalências. Só que a gente só viu as equivalências com duas proposições. Então eu pegava duas proposições juntas por um conectivo, né? E aí resolvia fazendo, transformando na forma de símbolos, depois resolvia a minha equivalência e voltava para o português. Lembra? Eu fui fazendo passo a passo aí, que eu falei que era o jeito mais fácil, principalmente para quem está no começo. Tá? Para quem já está avançado, já conseguia fazer direto e tal. Quem não conseguia, eu acho que esse é o jeito mais fácil aí de você começar. Então, isso a gente viu na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai ver negação. Então, nas proposições, ele pode pedir para você a equivalência ou ele pode pedir a negação das proposições. Tá? Também vai ter uma tabelinha aí que de tanto a gente fazer, a gente vai acabar decorando. E a gente tem que tomar cuidado só para não confundir as duas. Quando ele fala a equivalência, a gente usa uma. Quando a gente usa a negação, a gente vai usar a outra. Tudo bem? Então, lembra, na equivalência, o e era só inverter de lugar, né? O ou podia só inverter de lugar, ou era o Neymar ao contrário. E eu tinha duas por si então, que era a contrapositiva, né? Que é inverte e nega as duas. Ou eu tinha o Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda. Eu tinha por si somente se ou pro ou, mas lembra que a gente não usava muito? Então eu fiz só para as primeiras ali, né? Na negação vai ser a mesma coisa, a gente vai usar os primeiros, a gente vai usar só o e, o ou e o se então. As outras duas é mais difícil de cair. Eu vou mostrar também, mas nos exercícios vocês vão ver que a maior parte aí são entre os três primeiros ali. O e, que é a conjunção, né? O ou, que é a disjunção inclusiva, e o se então, que é o condicional. Beleza? Beleza, então vamos para a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de negação e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vão mandando aí no chat que eu vou ajudando vocês, beleza? Então vamos começar aí a nossa aula de hoje, então vamos falar sobre negação de proposições. Primeira coisa aí, negação, vou pegar aí um exemplo, né? Tiago é médico, lembra? Eu pegava qualquer proposição, dava uma letra para ele, uma letra maiúscula, para falar que aquela proposição representava aquele símbolo, tudo bem? Então, se eu estou falando Tiago é médico e eu quero negar isso, tudo bem que é só eu negar o verbo, certo? Então, eu posso falar que Tiago não é médico. Então, a negação da minha proposição é só colocar o tio aí na frente, né? Lembra, eu tinha um outro símbolo para o não, que era esse símbolo aqui, né? Ó. Tudo bem? Mas geralmente eu vou usar o tio aqui. Então, se eu falei que Tiago é médico é a proposição T, a negação é não T, né? É o tiozinho aqui e o T. Beleza? Então, quando eu nego sempre o meu verbo. Beleza? Tiago é médico, Tiago não é médico. Tranquilo até aqui, né?
Outro aí, João é engenheiro. Falo que isso é a proposição J. Então a negação vai ser João não é engenheiro, não J, certo? De novo, ó, só nego o verbo aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu posso, isso se forem proposições simples, né? Eu posso juntar elas, e são essas que a gente vai fazer. Porque essas aqui de cima, quando a proposição é simples, é fácil, é só pôr o não, né? E quando a proposição for composta, nesse caso, eu pus ela composta pelo conectivo E aqui. Então eu juntei as duas ali, ó. Tiago é médico e João é engenheiro. Então ficou T, E, J. Tudo bem? O símbolo para o E aqui é o chapeuzinho para baixo, assim, né? Como se fosse o circunflexo. E aí eu quero negar essas duas. Para negar essas duas, tudo bem que é só colocar o tio aqui na frente? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu só peguei o tio, que é a negação. Então eu neguei tudo isso aqui. Então, quando eu nego uma proposição composta, eu posso falar que não é verdade que Tiago é médico e João é engenheiro. Tudo bem? Eu neguei essas duas. Como que eu nego? Eu posso negar falando não é verdade ou é mentira que... Beleza? Para fazer isso, é só colocar o não aqui na frente. Então eu posso dizer que não é verdade que Tiago é médico e João é engenheiro. Isso aqui já estaria certo. Mas, geralmente, nos exercícios, ele não vai pedir isso aqui, senão seria muito fácil, né? Só colocar não é verdade que e copio as duas proposições ali. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver isso aqui. Então, é como se aqui eu estivesse fazendo o não para o T, o não para o E e o não para o J, como se fosse na matemática distributiva. Tudo bem? Ele vai ficar não T ou não J. A gente já vai ver isso daqui a pouco na tabelinha. Então, o que eu falo aqui? Quando eu nego o T, virou não T. Quando eu negar o E, a gente vai ver que ele vai virar o OU. E quando eu nego o J, não J. Beleza? Então, o que vai cair no exercício? Quando ele fala assim, qual é a negação de Tiago é médico e João é engenheiro? Não vai cair essa aqui, dificilmente vai cair. Não é verdade que geralmente vai cair essa de baixo. Tiago não é médico ou João não é engenheiro. Tá? A gente já vai ver isso aqui. Mas isso aqui eu coloquei só para você tomar cuidado. Pode ser que ele só coloque isso aqui, ó. Não é verdade que. Vai estar certo? Vai. Não é verdade que. E aí você copia as duas proposições aqui. A proposição composta, nesse caso, pelo conectivo E. Tudo bem? Então, se for simples, só coloco não negando o verbo. Se for composta, eu posso colocar na frente não é verdade que ou é mentira que e copiar toda a minha proposição composta. Tá? Ou daqui a pouco a gente vai ver que a gente consegue resolver essas proposições e é geralmente isso que vai cair. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, manda aí no chat que eu vou ajudando vocês, tá? Alguns cuidados que a gente tem que ter aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Tiago acha que é médico. Se eu quiser negar, lembra que eu falei que eu tenho que negar o verbo? Só que aqui eu tenho dois verbos, né? Acha e é. Tudo bem? Tiago acha que é médico. Sempre que eu tiver dois verbos na mesma proposição, eu sempre vou negar o primeiro verbo. Tudo bem? Então eu tenho que falar que Tiago não acha que é médico. Então eu neguei o primeiro verbo aqui. Certo? Então a negação de Tiago acha que é médico, que eu chamei de T, é Tiago não acha que é médico, que é não ter. Então, só tomar cuidado. Quando eu tiver dois verbos, sempre eu nego o primeiro. Tudo bem? Então, ó, esse aqui estaria errado. Tiago acha que não é médico. Tá vendo que eu estou negando o segundo verbo? Isso aqui está errado. Sempre que eu tiver dois verbos, eu nego sempre o primeiro. Tudo bem? Então, vou até tirar ele daqui, ó. O certo é só esse primeiro aqui. Beleza? Vamos para outro aqui, ó. João é magro. Chamei de J. A negação de João é magro, eu posso colocar aqui, João não é magro, certo? Neguei o verbo. Cuidado aqui. Eu podia falar que João é gordo, por exemplo? Ah, professor,
o antônimo de magro é gordo, né? Aqui, cuidado, é uma negação. Se eu falo que ele não é magro, não necessariamente ele é gordo. Tudo bem? Então, cuidado aqui. Alguns exercícios ele vai te falar assim: ah, a negação de João é magro é João é gordo. Sim ou não? Não, nesse caso está errado. Vão ter alguns adjetivos aí que sim, eu vou conseguir fazer pelo antônimo, mas nem todos. Por exemplo, João é magro não quer dizer que na negação ele seja gordo. Ou bonito, a negação quer dizer que é feio? Não necessariamente. Tudo bem? Alto, baixo, então tem que tomar cuidado com isso. Sempre tenta procurar se ele coloca o não aqui, tá? Então, João não é magro. Esse seria o correto, tá? Se ele falar João é gordo, já está errado. Sim? Então, só tomar cuidado aí, que nem sempre o contrário aí vai ser a negação. Nesses casos de gordo e magro, alto e baixo, bonito e feio, não posso. Eu tenho que colocar sempre o não na frente. Tá? Então isso aqui, ó, tirei que está errado. Em qual caso pode ser que seja verdade? Eu pus um caso aqui, ó. Tiago é culpado, chamei de T. Eu posso falar que Tiago não é culpado. Tudo bem que eu coloquei o não aqui. Neguei o meu verbo. Tudo bem? Mas, se ele não é culpado, quer dizer que ele é inocente. Eu posso falar que Tiago é inocente? Nesse caso eu posso. Por quê? Só tem duas opções. Ou ele é culpado ou ele é inocente. Se ele for culpado, ele não pode ser inocente. Se ele não for culpado, é porque ele é inocente. Tudo bem que aqui eu só tenho duas opções mesmo. Então aqui eu posso colocar que Tiago não é culpado. Eu posso falar que a negação também pode ser Tiago é inocente. Tudo bem a diferença? Tá vendo que aqui ou é um ou é outro. Aqui não, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser mais ou menos. Então, não necessariamente o contrário ali do magro, a negação do magro vai ser gordo. Aqui sim, ou por exemplo, verdade e falso. Se é verdade, não é falso. Se é falso, não é verdade. Aí tudo bem, certo? Não pode ser, ah, é mais ou menos verdade. Não, se é mais ou menos verdade é porque é falso. Tudo bem ou não? Então, em alguns casos, eu consigo colocar aqui, por exemplo, culpado e inocente. Tudo bem, inocente, sim, é a negação de culpado, mas não em todos os casos. Tudo bem? Então, só tomar cuidado com isso. Nos exercícios, a gente não vai ver nenhum desse tipo aí, não. A gente vai se ver sempre com o não aí e tal. Mas, se tiver em algum exercício aí, esses antônimos, só tomar cuidado com os antônimos. Tenta procurar sempre o não. Se de repente você não achar o não, aí tenta ver algum antônimo aí ou alguma frase ali que ele te deu o contrário, mas aí só pode ser exatamente ele, não pode ter outras opções aí. Mas tenta sempre procurar um não. Tudo bem? Beleza até aqui? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda aí no chat que eu vou ajudando vocês, beleza? Então, vamos continuando aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, as negações. Vamos pegar a primeira aqui, ó, conectivo E, tudo bem? Eu tenho, de novo, igual eu fiz nas equivalências, né? Eu vou chamar de P e Q, mas na hora dos exercícios eu vou usar letras que facilitem a minha escolha. Nesse caso eu usaria T e J aqui, tudo bem? Mas aqui só para ser um geralzão, eu vou colocar sempre P e Q, tá? Então, primeiro aqui, Tiago é médico e João é engenheiro. Eu estou falando que essa aqui é a minha proposição composta pelo conectivo E. E aí eu quero a negação. A negação é sempre como se fosse distributiva. Então, aqui eu vou negar o P, ficou não P. A negação do E inverte, vira OU. E a negação do Q fica não Q. Tudo bem? Então, eu vou negar os três. O P virou não P, o E sempre inverte, vira OU, e o Q virou não Q. Então, a negação de Tiago é médico e João é engenheiro, ela é Tiago não é médico ou João não é engenheiro. Vamos ver se pelo português fica fácil de você entender. Aqui também eu consigo provar pela tabela verdade e tal, mas, de novo, dá muito trabalho, eu acho mais fácil você lembrar que é só inverter todo mundo que fica mais fácil. Vamos ver no português se fica fácil?
Eu estou falando que, ao mesmo tempo, o Thiago é médico e o João é engenheiro. Os dois são verdades. Thiago é médico e João é engenheiro. Se eu quiser negar isso aí, se um deles for mentira, eu já neguei. Tudo bem? Aqui eu estou falando que o Thiago é médico e também o João é engenheiro. Estou falando que as duas coisas são verdades. Se uma delas não for verdade, eu já neguei. Então eu posso falar que o Thiago não é médico ou o João não é engenheiro. Se um dos dois for verdade aqui, se um dos dois não for médico ou não for engenheiro, eu já neguei essa minha informação. Eu não preciso que os dois sejam mentira. Tudo bem? Eu estou falando, o cara é médico e o outro é engenheiro. Estou falando que as duas coisas são verdade. Se uma das duas não for verdade, uma ou outra não for verdade, já é negado isso aí. Pode ser que os dois sejam mentira, não tem problema, mas um deles já não sendo verdade, eu já neguei a minha proposição aí. Tudo bem? Beleza? Se tiver pergunta, manda aí. Vamos para o ou. O ou é igual ao e, né? Eu inverto todo mundo. Então, negação do P virou não P. Negação do ou virou E. E negação do que virou não que. Então, pro E e pro ou é só negar todo mundo. Negar o P virou não P, o ou vira E e o E vira ou. Eles invertem. E negar o que virou não que. Então, no caso aqui, ele falou Thiago é médico ou João é engenheiro. A negação é Thiago não é médico e João não é engenheiro. De novo, aqui pelo português, tudo bem que dá para entender? Eu estou falando assim, Thiago é médico ou João é engenheiro. Acontece um ou acontece o outro. Tudo bem que pode acontecer os dois, né? Mas eu estou falando, é isso ou aquilo. Quando eu falo que não é nenhum e nem o outro, eu nego as duas. Então por que eu tenho que usar o e? Porque eu tenho que negar os dois nesse caso. Porque se um deles aqui for verdade, já está valendo, porque é ou, né? Lembra? O ou pode ser um, pode ser o outro, ou pode ser os dois. Tudo bem? Quando eu nego, eu tenho que falar que o primeiro não é verdade e o segundo também não é verdade. Por isso que eu uso o e. Não precisa ficar lembrando dos exemplos toda hora. É só você lembrar, ó que fácil. Negação do e. Nego o primeiro, o e vira ou e nego o segundo. A negação do ou, a mesma coisa. Nego o primeiro, só que o ou vira e nego o segundo. Tudo bem? A única coisa é inverter os dois conectivos. De E vira ou e de ou vira E. Tudo bem ou não? Beleza? Então, diferente da equivalência, na negação do E e do ou, eu troco os meus conectivos. Tá vendo que no E ele virou ou e no ou ele virou E. Nas equivalências eu não troco, né? Eu só inverto eles e os conectivos se mantêm. Na negação eu mudo os conectivos. Beleza? Se você olhar lá no edital, em alguns editais, ele fala de leis de Morgan. O que são as leis de Morgan? São essas duas negações, a negação do E e a negação do ou. Tudo bem? Ele geralmente vai chamar de leis de Morgan aí no seu edital. Ele não vai falar a negação do E, a negação do ou. Às vezes ele vai colocar lá, vai cair na sua prova leis de Morgan. Aí você fala, meu Deus, o que são leis de Morgan? São essas duas negações, a negação do E e a negação do ou. Beleza? Outro importante aí é o se então. Esses três aí são os mais importantes, tá? A gente vai ver do se somente se, do ou também, mas, de novo, os três mais importantes são esses aqui. São os que mais caem aí, a gente vai ver. No se então, lembra que na equivalência eu tinha duas, né? Eu tinha o inverte e nego os dois, que é a contrapositiva, né? Ou o Neymar, tudo bem? Aqui, na negação, eu só vou ter uma. Cuidado para não confundir. Equivalência é Neymar, negação vai ser Mané, tudo bem? Beleza? Cuidado para não confundir o Neymar com o Mané. Então, na negação, o se então, que é a condicional, eu usei aqui, ó. Se Thiago é médico, então João é engenheiro. O que eu fiz? Mané, mantém o primeiro, então eu mantive o primeiro e neguei o segundo, de né, tudo bem? Cuidado que aqui é e. Tem gente que fala mãe, né, tudo bem? Porque tem o e aqui no meio. Eu não gosto de falar mãe, né. Gosto de falar mané e sei que no meio aqui sempre vai ser o e, conectivo e, tá? Então, o que é o mané? Mantém o primeiro, copio o primeiro e nego só o segundo, tá? Então, tá vendo que aqui também eu troco o conectivo.
de si, então, para E. Então, o exemplo, se Tiago é médico, então João é engenheiro, vai ficar Tiago é médico e João não é engenheiro. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Tudo bem? Esse aqui talvez pelo português não fique tão claro, né? Eu estou falando que o Tiago é médico, se ele é médico, então quer dizer que o João é engenheiro. Tudo bem? Se eu falar que Tiago é médico e o João não é engenheiro, eu neguei isso aí. Porque eu estou falando, o João só vai ser engenheiro se o Tiago for médico. Tá? Como eu disse que o João não é engenheiro, o Tiago é médico, eu estou negando essa minha proposição do condicional. Beleza? De novo, não precisa ficar lembrando dos exemplos. Os exemplos servem para você entender o motivo, de onde vem e tal. Mas o que você precisa fazer é só jogar aqui igual a gente fez as equivalências. Jogo os símbolos e resolvo os meus símbolos. Depois eu volto para o português. Tá? Então, no conectivo se então, né? No condicional, ele vira mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Beleza. Então esses são os três mais importantes. Vamos ver os outros dois. Aqui também só tem um para cada, só para a gente ver como funciona. Aqui é fácil, ó. O ou vira se somente se. E o se somente se vira o ou. Eles só invertem aí de conectivos. Então, o primeiro, ou Tiago é médico ou João é engenheiro, vira Tiago é médico, se somente se João é engenheiro. Por quê? Lembra, o ou quer dizer, se aconteceu um, o outro não pode acontecer. Quando eu nego isso, eu estou dizendo que tem que acontecer os dois, que é o que o se, somente se avisa. Acontece este e também vai acontecer esse. Tudo bem? Então, quando eu nego o ou, eu estou falando, ó, o ou é este ou este, mas não os dois. Quando eu falo que vai acontecer os dois, um só acontece se o outro acontecer, eu estou negando este meu ou. Lembrando que o ou, às vezes ele coloca assim, né? Tiago é médico ou João é engenheiro, mas não ambos. Lembra do mas não ambos? Se eu lembrar disso aí, eu não preciso ficar toda hora colocando o ou. Então, só lembrar que a negação do ou é se somente se e do se somente se é o ou. Tá? Só inverto o conectivo aí. Eu não... Dificilmente caem esses dois. Os que mais caem são esses aqui. Por quê? Porque esses aqui são fáceis, né? Só trocar o conectivo aí. Então, o de baixo ali, né? Tiago é médico, se somente se João é engenheiro. Eu troco por ou Tiago é médico ou João é engenheiro. Beleza? Eu só inverto aí os conectivos. Se tiver pergunta, manda aí. Lembra, os três primeiros que a gente vai usar, acho que tá tranquilo aí, mais fácil do que as equivalências, né? Equivalências no condicional eu tinha que ver se era Neymar ou o inverte, nega. Aqui não, aqui só tem o mané e o e e o ou, só inverter todo mundo é bem tranquilo. Eu vou limpar a telinha aqui, ó, para quem quiser tirar um print aí, fazer uma cópia para ficar despoluído aí. Beleza? Se tiver dúvida, manda aí sua dúvida que a gente já vai começar a fazer os exercícios. Vamos lá então? Podemos começar nos exercícios aí? Então, tira uma fotinho aí ou copia. Os três primeiros aqui são os mais importantes, tá? E a gente já vai nos exercícios ver como funciona isso aí. Peguei aqui, acho que todos que eu peguei aqui são da VUNESP, tá? Mas servem aí para FCC, para SES, para qualquer outro, FGV, são bem parecidos aí. Então, vamos para os exercícios aí, vamos para o primeiro. Uma negação lógica da afirmação Marluce é a secretária e Rogério não é o presidente, está contida na alternativa. Vou voltar aqui rapidinho, ó, para você ver que eu só fiz a negação entre duas proposições. Tá? Igual nas equivalências, eu fiz só entre duas. Daqui a pouco eu vou fazer com mais. Na negação dá pra gente fazer com mais. E aí você vai ter uma ideia de como fazer com mais também nas equivalências, tá? Então, primeiro a gente vai começar só com duas proposições. E depois a gente fala um pouquinho mais com mais proposições aí. Então, ele quer saber qual é a negação de Marluce é a secretária e Rogério não é o presidente. Então, vou lá e faço passo a passo. Acho que ficou tranquilo o passo a passo, né? Então, vou lá. Marluce é a secretária, eu chamei de M. E, pus o símbolo aí, né, do conectivo E.
Rogério não é presidente, coloquei não R. Tá vendo que o conectivo é o E, né? Então ficou M, E, não R. Para o conectivo E, a negação, lembra? Eu nego todo mundo. Então, eu vou negar o M, vou negar o E, vai virar OU, e vou negar o R. Então, quando eu nego M, fica não M. A negação do E vira OU. E a negação do não R vira R. Então, foi o que eu fiz aqui. Neguei o M, virou não M. Neguei o E, virou OU. Neguei não R, vira R. Lembra? A negação do não vira sim. É só tirar o não daqui. Beleza? E essa é a minha resposta. Então eu posso falar que a Marluce não é a secretária ou Rogério é o presidente. Então essa é a minha resposta. Marluce não é a secretária ou Rogério é o presidente. Lembrando que na negação sempre eu vou mudar o conectivo. Tudo bem? Então será E, virou OU. Nas respostas ali, letra C. Eu podia já pelas respostas já eliminar várias, né? Ó, as duas primeiras já podia eliminar porque é E. Na negação eu vou mudar o conectivo, se é E virar OU. Então, ó, poderia ser só uma das três de baixo aí. Como eu nego a primeira, ó, já neguei a primeira, as outras duas não estão negando, já acabou. Já é a letra C. Tudo bem? Mas no começo faz o que eu estou fazendo, passo a passo aí, para você não se perder e ver que é bem tranquilo. Quanto mais você for fazendo, mais fácil vai ficando aí. Tudo bem essa aí? Primeira? Vamos para o segundo, também da Banca Vunesp. Ele fala assim, uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação, Leonardo é dentista ou Marcelo não é médico, é qual aí? Então, vou negar o ou agora. Tudo bem? Já sei que a negação do ou é o E. Então, eu já podia ver aqui, ó. Pode ser o primeiro ou a letra D, letra A ou letra D. O resto tem ou aqui, ó, já está errado. Sim, então, tal. Cuidado que quando ele vai pedir a negação, às vezes na resposta ele vai colocar equivalência. E aí se você olhar a tabelinha errado, na hora você vai falar, nossa, equivalência, aí vai faz errado. Tá? Então cuidado, pediu a negação, vai na tabelinha da negação. Pediu equivalência, vai na tabelinha da equivalência. Cuidado para não confundir as duas. Tá? Então, Leonardo é dentista ou Marcelo não é médico. Leonardo é dentista, eu posso chamar de L, ou coloquei o símbolo do ou. Marcelo não é médico, coloquei não M. Então ficou L ou não M. Como eu tenho aqui na tabelinha que a negação do ou vira E, né? Eu nego todo mundo e o meu conectivo passa de ou para E. Então, é o que eu vou fazer. Nego L fica não L, negar o ou vira E e negar não M vira M. Então, só trocar aí. Bem tranquilo, né? Então, ficou não L, E, M. Não L quer dizer que Leonardo não é dentista e Marcelo é médico. Eu tiro este não aí, tá? Então, Leonardo não é dentista e Marcelo é médico. Essa é a minha negação. Então, eu vou lá e olho para a letra D de jeans. Nossa, professor, D é de jeans? Sim, D de jeans, né? Leonardo não é dentista e Marcelo é médico. Neguei a primeira, troquei o meu conectivo e neguei a segunda também. Tudo bem? Bem tranquilo. Acho que negação é até mais fácil do que equivalência. Ou talvez seja mais fácil, porque como a gente já viu equivalência, a gente vai usar o mesmo jeito, né, para fazer a negação. Talvez a gente ache mais fácil mesmo. Mas, sei lá, eu acho mais tranquilo mesmo as negações aí. Vamos para mais um aí. Ele fala assim, se Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso, então elas têm chance de aprovação. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para essa afirmação. Então ele falou, se Ana e Maria foram classificadas, então é se então. Cuidado aqui, lembra na última aula que eu falei? Eu acho que esse E aqui é um conectivo. Vamos ver se é? Eu sempre separo aqui e vejo o que vem antes. Se eu falar se Ana é uma proposição,
Não, né? Não tem verbo, não faz sentido nenhum. Então, esse E aqui não é um conectivo, tudo bem? Lembra, na dúvida, separo, vejo o que vem antes. Se o que vier antes for uma proposição, ele é um conectivo. Se o que vier antes não for uma proposição, ele não é um conectivo. Se Ana não é uma proposição, então o E não é conectivo, tudo bem? Então, é como se fosse se Ana e Maria, como se fosse elas, né? Tá? Então, se Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso, isso aí é uma proposição só. Ah, professor, mas ele é muito grande, não tem problema. A definição de proposição não é o tamanho dela, é ter verbo fazer sentido, tudo bem? Aí, ó, foram classificadas, tem o verbo aí, foram classificados o quê? Para a segunda fase do concurso. Faz sentido, então isso tudo é uma proposição, tá? Tem o então aqui, que eu uso a flechinha, né? Elas têm chance de aprovação. Chamei de A. Então ficou C, então A. Cuidado aqui, se fosse equivalência, eu inverteria e negaria os dois ou usaria o Neymar. Como aqui é negação, eu só tenho uma, que é o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, manter a primeira é copiar a primeira. E, troquei o sim, então, pelo e. Neguei a segunda, ficou não há. Então, a primeira eu vou copiar. Essa aqui, elas têm chance de aprovação. Eu vou falar que elas não têm chance de aprovação. Tudo bem? Então, como ficou? Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso. Essa eu copiei. Aí aqui ele fala mas. Sempre que ele fala mas é a mesma coisa que ele estivesse dizendo e. Tudo bem? O mas aqui é a mesma coisa que o e. Então, Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso e elas não têm chance de aprovação. Esse mas aí tem o significado de e. Tudo bem? Então, deixa anotado aí. Sempre que tiver esse mas, não mais, né? Mas, ele tem o significado de e. Beleza? Então, conectivo E aí. Então, olhando isso aí, tá na letra D de jeans também. Nossa, professor, ainda bem que é raciocínio lógico e não português, né? Então, Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso, mas, quer dizer, e, né? Elas não têm chance de aprovação. Bem tranquilo, não é? Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa negação. Eu estava fazendo só com 2 proposições, agora eu vou fazer com 3. E aqui vai servir para 3, 4, 5, para quantas ele te der aí. Lembra que nas equivalências eu só fiz com 2. Por que eu só fiz com 2? Porque eu precisaria das negações para fazer com mais, tá? Então, na negação, eu vou fazer com mais. Nas equivalências com 3 ou mais, a gente pode fazer numa próxima aula aí. Agora, a gente já vai conseguir fazer equivalências com mais de 2 proposições, tá? Na última aula, a gente não conseguiria. A gente precisaria ter visto negação para conseguir fazer, tá? Mas aí ficaria para uma outra aula. Para a aula de hoje, a gente vai aumentar aí. Como as negações são bem tranquilas, a gente pode aumentar para fazer com mais proposições. Geralmente são 3, 4 no máximo. Eu vou fazer com 3 aqui só para você ver como funciona, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Se Tiago é médico e João é engenheiro, então Marco é professor. Eu chamei Tiago é médico de P, João é engenheiro de Q e Marco é professor de R. Tá vendo que eu fiz? Tiago é médico e João é engenheiro, então Marco é professor, tá? Toda vez, sempre, no raciocínio lógico, sempre quer dizer sempre, tudo bem? Sempre que eu tiver o se então, ele vai mandar, ele é mais forte. Então, ó, quem quiser, circulo, se então, e eu faço assim. Tudo que vier antes é uma coisa só. Tudo que vier depois é uma coisa só. Tudo bem? Então aqui é como se isso tudo aqui fosse uma proposição só. Sei lá, vou chamar aqui de A, tá? E tudo que vem depois é como se fosse uma proposição só. Vou chamar de B. Então aqui, ó, é como se eu tivesse transformado ela em 2 proposições.
P e Q seria uma proposição que eu chamei de A e o R seria uma proposição que eu chamei de B. Sempre que eu tiver o se então, eu faço isso. Tudo bem? Tudo que vem atrás eu transformo em uma, tudo que vem na frente eu transformo em uma. Então, eu sei que a negação do se então é o mané. Tá? Então, mané é mantém a primeira e nega a segunda. Só que manter a primeira é manter tudo isso aqui, ó, é manter o P e o Q. Então, manter a primeira, ó, eu mantenho tudo isso aqui. Tudo bem? Então, ó, vou colocar aqui. P e Q, ó, eu mantive ali. Beleza? Mantém a minha primeira eu chamei de A, né, que é o P e Q. Então, eu mantive a primeira e vou negar a segunda minha é o R ali, ó, então ficou não R. Tudo bem isso aqui? Então, manter a primeira, eu mantive, a primeira é tudo isso aqui, e neguei a segunda, negar a segunda é fazer não R. Beleza? Então, ficou Tiago é médico e João é engenheiro e Marco não é professor. A primeira eu mantive, né? Tiago é médico e João é engenheiro eu mantive. E a segunda eu neguei. Ficou Marco não é professor. Tá vendo que aqui eu troquei o conectivo se então pelo e. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho que fazer. Sempre que eu tiver o se então, ele vai mandar. Ó, um outro exemplo aqui. Tenho 3 proposições e tenho se então. Então, ó, eu vou lá, ele manda. Tudo bem? Então, tudo que vem atrás é uma coisa só. Tudo que vem na frente é uma coisa só. Então, se eu chamar aqui o P de A, chamo Q e R de B e tenho sim, então, entre eles. Quem quiser colocar A e B aí toda hora, pelo menos no começo aí achar mais fácil, pode. Eu transformo em duas, beleza. Com duas eu sei resolver, é uma né. Vou lá e resolvo. Lembrando que a primeira é o P, nesse caso, e a segunda é tudo isso aqui, ó, Q e R. Tudo bem? Então, o que eu faço no mané? Mantenho a primeira, então copiei ali, a primeira é o P, e pus o E aqui, né, ó. Nego a segunda. Negar a segunda é negar Q e R. Quando eu nego Q e R, fica não Q ou não R. Tudo bem isso aqui? O que eu fiz? Eu usei lá as leis de Morgan. Mantive a primeira do mané e neguei a segunda. Só que quando eu nego a segunda, eu estou negando uma proposição composta. E para negar isso aqui, é nas leis de Morgan ali, né? Negar o Q vira não Q, negar o E virou ou, e negar o R virou não R. Então, quando eu falo assim, se Tiago é médico, então João é engenheiro, e Marco é professor, quando eu nego isso, eu vou manter o primeiro, que ele falava Tiago é médico, mantive, Tiago é médico. E do mané, e neguei os outros dois. João não é engenheiro, a negação do E virou ou, Marco não é professor, tá? Então, cuidado com essas proposições compostas. Sempre que eu tiver o se então, tudo que tiver atrás eu transformo em uma proposição só, tudo que tiver na frente eu transformo em uma proposição só. Como eu transformei em duas, faço uma né e aí resolvo a minha questão. Pode ter 3, 4, 5, 10 mil proposições. Pego todas que tiver antes do se então, coloco numa só. Todas que vierem depois, coloco numa só, transformo em duas e aí com duas eu faço uma né. Tudo bem ou não? Beleza? Então, mantenho a primeira, na primeira aqui, ó, vou limpar aqui, mantenho a primeira era tudo isso aqui. Neguei a segunda, é só o R. E aqui eu inverti, né? Eu mantenho só esse pedacinho aqui e nego tudo isso aqui. Quando eu nego isso aqui, eu tenho que negar o Q, negar o E e negar o R. Tudo bem? Beleza? Então eu vou deixar aí para vocês, limpo aí, né? Para vocês tirarem um print, copiarem aí, para não ter dúvida. Então, na negação aqui, a gente usou com 2, agora a gente vai usar com mais conectivos. Só que eu sempre tenho que tentar transformar ele em 2 quando for o sim, então. Professor, e se for tudo ou se for tudo e, ou se for ou e misturado, mas não tiver o se então? Aí tanto faz a ordem. Você pode fazer na ordem que eles aparecem mesmo, tá? Como eu vou negando todo mundo, eu vou trocando todo mundo. A gente vai ver um exemplo desse.
Mas quando for o se então, eu sempre tenho que transformar ele em 2 e fazer o mané. Tudo bem? Beleza? É como se o se então fosse mais forte. É como se numa equação, por exemplo, o se então fosse a multiplicação, o e o ou fossem o positivo, né? Mais a adição e a negação. Tudo bem? Mais e menos aí. Como se na equação ele tivesse mais força aí o se então. Tudo bem? Então, vamos fazer alguns exercícios que eu acho que vai ficar fácil de você entender aí. Se tiver dúvida, vai mandando aí que eu vou tentando ajudar vocês. Exercício 4, ele fala assim, considere a afirmação. Se os carregadores são fortes, então eles terminam rápido e não ficam cansados. Ele quer uma negação dessa afirmação. Então eu coloquei ali, ó. Se os carregadores são fortes, então eles terminam rápido e não ficam cansados. Tá vendo que aí eu tenho 2 conectivos? Eu tenho o então, sim então, e tenho o e aqui. Como eu tenho 2 conectivos, eu vou ter nesse caso aqui 3 proposições. Se eu tenho 3 proposições, eu tenho que transformar em 2 e fazer o mané. Então vamos lá. Primeiro, se os carregadores são fortes, eu chamei de F aí. Então, pus a flechinha. Eles terminam rápido, chamei de R, e pus o conectivo E, não ficam cansados, não C. Então ficou, ó, F, então R e não C. Tá vendo que aí eu tenho 3 proposições, ia colocar 4 aqui, né? 3, não, 3 proposições. O que eu tenho que fazer aqui? Esse cara aqui é uma coisa só, esse cara aqui é uma coisa só. Tudo bem? Então, eu vou fazer o mané para esse todo aqui. Então, colocando ali na nossa tabelinha, né? Mantenho o primeiro, copio o primeiro e nego o segundo. Negar o segundo, eu tenho que inverter todo mundo aí. Então, mantive o primeiro, chamei de F. E do mané, neguei o segundo, ó. Negar o segundo é negar tudo isso aqui. Então, ficou não R, o E virou OU e o não C virou C, tá? Sempre eu vou fazer isso quando eu tiver mais de 2 proposições. Se eu tiver só 2, eu uso a primeira tabelinha lá e vou sendo feliz aí. Se eu tiver mais de uma proposição, aí se for o C, então eu tenho que fazer essa jogada aí de transformar em 2. Tudo bem? Então, ficou, a primeira eu copiei, então ficou os carregadores são fortes e nego esse aqui. Eles não terminam rápido ou ficam cansados. Então, minha resposta, os carregadores são fortes, mantive. Troquei o conectivo para E, né? E eles não terminam rápido, porque eu neguei. Ou, troquei o conectivo, ficam cansados, né? A negação de não ficam cansados é ficam cansados. Tudo bem? Então, eu mantive a primeira, neguei a segunda. Só que a segunda era R e não C. Então, eu tive que negar tudo isso aí usando as leis de Morgan ali. Beleza? Então, a resposta é a letra C. Os carregadores são fortes, eles não terminam rápido ou ficam cansados. Ok? Vamos fazer mais um? Vamos! Considere a afirmação, se coloco água na garrafa e não sobra espaço, então não fico com sede. Ele quer uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa frase aí. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Se coloco água na garrafa e não sobra espaço, então não fico com sede. Tá vendo que aqui eu tenho o e o então, eu tenho 2 conectivos, tá? Como eu tenho se então, vou ter que fazer aquela jogadinha lá, tudo que vem antes, tudo que vem depois, transforma em 2. Então, vou colocar aqui, ó. Se coloco água na garrafa, eu chamei de A. E pus o conectivo E. Não sobra espaço. Não sobra espaço, eu chamei de não E, por exemplo. Então, mantenho o conectivo. Não fico com sede. Não fico com sede, eu chamei de não S. Tudo bem? Então, nesse caso aí, ó, eu vou ter uma proposição composta. São compostas por 2 conectivos aí, né? São 3 proposições. Então, eu vou lá e junto tudo. Ficou A, E, não E, então não S. Tudo bem? Lembrando que toda vez que eu tenho mais de uma proposição... Desculpa, mais de 2, né? Aqui nesse caso eu tenho 3. E eu tiver o se então, ele manda. Então,
tudo isso aqui vai ser a primeira, tudo isso aqui vai ser a segunda. Eu sempre vou transformar em duas, tá? Aí eu vou lá na minha tabelinha, né? Eu sei que eu tenho que fazer o mané, porque eu tenho o se então aqui, mantenho a primeira e nego a segunda. Manter a primeira é manter tudo isso aqui. Então é só copiar, A, I, não E. E eu tenho que negar a segunda, não S vai virar S. Então vai ficar como? Ó, copiei a primeira, ficou A, I, não E. E neguei a segunda, virou só S. Então, mané, mantive a primeira e neguei a segunda. Não S, vira S, né? Não fico com sede, fico com sede. Eu inverto, né? Então, como que vai ficar isso aqui? Coloco água na garrafa e não sobra espaço. Isso aí eu não mexi, eu mantive, né? E esse aí eu inverti. Fico com sede, eu neguei, né? Fico com sede é a negação de não fico com sede. Tudo bem? Então, mantive a primeira e neguei a segunda. Transformei em duas, né? Como se fosse A e B, para a gente fazer a nossa negação aqui. Então, sempre que eu tiver 3, 4, 5 mais proposições e eu tiver o se então, eu sempre tenho que fazer isso. Separo tudo que vem antes, vira uma coisa só. Separo tudo que vem depois, vira uma coisa só. Faço o mané e aí resolvo a minha questão aí. Tudo bem? Então essa alternativa está na letra A. Coloco água na garrafa e não sobra espaço e fico com sede. Beleza? Beleza. Vamos para mais uma aí, ó. Essa aí, ele falou assim, ó. Gosto de ouvir clássicos e amo cantar forró. Ou troco isso por uma praia. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação é qual? Tá vendo que aqui eu não tenho se então, mas eu tenho o e tenho o ou. Como eu tenho duas aqui, dois conectivos, tudo bem que eu tenho 3 proposições? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Gosto de ouvir clássico, chamei de C. E pus o conectivo E. Amo cantar forró, chamei de F. Ou pus o conectivo aí. Troco isso por uma praia, chamei de P. Tá vendo que eu tenho 3 proposições aqui e 2 conectivos. Só que nenhum dos conectivos é o se então. Então eu não preciso separar o que vem antes e o que vem depois. Posso fazer tudo na sequência aí. Então, o que eu vou fazer? Como ele quer a negação, eu vou negando todo mundo. Nego C, vira não C. Nego E, vira ou. Nego F, vira não F. Nego ou, vira E. E nego P, vira não P. Eu coloquei aqui, ó, na nossa tabelinha as duas que a gente tem. A negação do E, nego todo mundo e o E vira ou. Na negação do ou, nego todo mundo e o ou vira E. Beleza? Então vai ficar, neguei o primeiro, não C. Negação do E vira ou. Negação do F vira não F. Negação do ou vira E e a negação do P vira não P. Então, na verdade, eu vou negando todo mundo. E aí, onde é E vira ou, onde é ou vira E. Por que aqui eu não faço? Porque o E e o ou, eles têm a mesma força aí, né? Então, diferente do se então, que ele manda ali, tudo que vem antes, tudo que vem depois, eu transformo em 2, aqui não, né? Aqui eu faço ele na ordem que eles aparecem. Tudo bem? Então, vai ficar... Não gosto de ouvir clássicos ou não amo cantar forró e não troco isso por uma praia. Eu neguei todo mundo e os conectivos. Onde tinha E virou ou, onde tinha ou virou E. Beleza? Isso aí está na alternativa D de jeans de novo. Professor, quando for negação eu vou jogar D de jeans e já era. Não, né? Faz aí rapidinho que dá para acertar. Então, não gosto de ouvir clássico ou clássicos, né? Ou não amo cantar forró e não troco isso por uma praia, é a negação da afirmação lá em cima. Beleza? Tranquilo? Então, se tiverem 2 proposições, usa a tabelinha. Se tiver 3, tiver o se então, tudo que vem antes uma coisa, tudo que vem depois outra, joga o mané. Se for E e ou, faz na ordem que eles tiverem aí. Então, vamos fazer mais um aqui para terminar a nossa aula. Eu acho que foi bem tranquilo aí, né? Se vocês tiverem dúvida em algum exercício ou não entenderam alguma das
explicações aí que eu dei. Ah, não entendi quando é com mais, o que faz com esse se então aí. Vai mandando no chat aí que eu vou ajudando vocês. Beleza? Então vamos pro último aí. Tá vendo que eu peguei todos da VUNESP aí, mas se você pegar outras bancas aí, FCC, FGV, CESP, elas são muito parecidas aí, tá? Então vamos lá, exercício 7. Considere a afirmação: se administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas, então o paciente está bem cuidado. Uma negação a ela é... Então eu coloquei aqui, ó. Se administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas, então o paciente está bem cuidado. Eu tenho dois conectivos aqui, o e e o se então, e tenho 3 proposições. Sempre que eu tenho se então, vou transformar em duas. Então, primeira coisa eu vou montar aí. Se administro o remédio nos intervalos previstos, eu chamei de R, por exemplo, de remédio, né? E coloquei ali o chapeuzinho, que é o símbolo para o conectivo e. Ofereço nas quantidades corretas, chamei de Q. Então, pus a flechinha, o paciente está bem cuidado, chamei de C. Então ficou R e Q, então C. Como eu tenho o se então aqui, esse cara aqui é como se fosse A, esse cara aqui é como se fosse B, eu transformo em duas, tudo bem? Aqui eu mantenho a primeira, então eu vou copiar tudo isso e vou negar a segunda. Então, copiar a primeira é colocar R e Q, copio. Troco o se então por E e nego a segunda, se é C vira não C. Então, ficou assim, né? R e Q, que eu mantive. O se então troquei por E e o C troquei por não C. Então, fica R e Q e não C. Quando eu transformo isso para o português, né? Fica assim: administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas. Isso eu não mexo, eu mantenho, né? E o paciente não está bem cuidado. Eu só nego a última aí. Então ficou assim: administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas. E o paciente não está bem cuidado. Tudo bem? Eu troco aí a última por não. Então, letra E na minha resposta. Administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas e o paciente não está bem cuidado. Tudo bem? Então, essa é a alternativa do exercício 7. Tudo bem? Beleza. Então essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Falando sobre negação. O que você tem que tomar cuidado aí é não confundir equivalência com negação, tá? Cuidado com as tabelinhas aí. No material tem aí as tabelinhas. Quando você for começar a fazer, você está iniciando aí, fica com as duas tabelinhas, fica olhando até você pegar a prática. Depois você acaba decorando aí não vai precisar, tá? Então, toma cuidado para não confundir as tabelinhas. Lembrando que na negação que a gente viu hoje, a negação do E vai virar OU, a do OU vira E, e a do SI então também vai virar E, é o mané. Então, sempre nas nossas negações, eu troco o conectivo. Se ele mantiver o conectivo, está errado, tudo bem? Eu sempre vou trocar. Então, fazendo com duas, eu uso lá na tabelinha. Se eu tiver que fazer com 3, se for E e OU, é só ir negando todo mundo aí com as leis de Morgan aí, né? Se for o SI, então, lembra, tudo que vem antes é uma coisa só, tudo que vem depois é uma coisa só, e aí eu faço o mané, mantenho tudo que tiver antes e nego tudo que tiver depois, tá? Então, só tomar cuidado com isso para na hora de fazer, não fazer errado aí, você não se confundir. Tá? Nas equivalências a gente é feito com duas só. Tá vendo que agora a gente consegue fazer com 3 ou mais. Desculpa, a gente pode usar o Neymar, a gente pode usar inverte, nega ali no se então. Tá vendo que para o se então, nas equivalências,
quando a gente fizer a equivalência do se então, a gente vai usar a negação, né? Que é o Neymar, nega a primeira. Se na primeira eu tiver duas proposições, eu vou ter que negar as duas, vou usar as leis de Morgan e tal. Por isso que não dá pra gente ter feito na última aula, a gente precisaria saber as negações, tá? Então, para uma próxima aula, a gente já consegue aí fazer equivalências com 3 ou mais proposições. Mas isso aí fica para uma próxima aula, senão o nosso evento aqui vai ficar muito extenso, né? Mas para uma próxima aula aí a gente pode pensar em fazer aí com equivalências com mais de 3 proposições. Beleza? Se tiver dúvida aí, manda no chat que eu vou ajudando. Se não tiver dúvida aí, continua fazendo exercícios, mantenha aí a quantidade de exercício aí que você vem fazendo diariamente. Não para de fazer para não esquecer aí. Tudo bem? Para quem gostou do vídeo, clica no joinha aí. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. E não esqueçam que todos os dias aí, de segunda a sexta, a gente tem os eventos às 19 horas. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Agradeço aí a participação de todos e até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau!